Oh, Gente, e agora? eu continuo sem te ver, eu só tô te ouvindo. Nossa, gente, eu tô te vendo, te ouvindo normal. Ou a Coisa gente pode tentar estranha. fazer assim mesmo. Tá bom, então pode ser. Será que o pessoal tá Não vendo a sei. nós duas? Vê se estiver vendo uma só aí fica chato. Diz aí, gente, se vocês estão me Gente, vocês estão vendo. conseguindo ver nós duas? Dá um feedback, por favor. Será que é Não a sei. internet? Vocês estão conseguindo ver eu e a Mariana? Ou vocês só estão me vendo? Você está conseguindo me ver também, né, Mari? Eu e você. Eu tô te vendo, eu tô te vendo, tô te ouvindo normal. Pode ser algum problema no meu Ó, celular mesmo. sim. O pessoal tá falando que sim, tá vendo? Estão conseguindo ver nós duas. Então vamos tentar assim mesmo, né? É, fazer o quê? Então tá bom. Então vamos se apresentar pro pessoal. Acho que todo mundo já Uhum. conhece a gente, né? Mas eu, pra quem não conhece, né, eu me chamo Mariana, eu sou psicanalista clínica, eu estudo recursos humanos também, tenho 27 anos, tenho um bebê de 2 anos, sou filha de pais narcisistas, né? Quer dizer, um pai psicopata e uma mãe narcisista. E venho aí desde 2020 falando sobre esse assunto, né? Criei o Instagram para falar sobre isso, compartilhar minha história e tentar ajudar um pouquinho os sobreviventes. E meu nome é Josiane, também sou psicanalista clínica, faço formação continuada em psicanálise. Eu trabalho com vários tipos de casos, mas eu trabalho muito com a conscientização sobre o abuso narcisista, principalmente sobre o abuso intrafamiliar, que é o tema que a gente vai estar falando hoje. E eu trabalho também com pessoas que foram vítimas de abuso narcisista em relacionamentos. Uhum, isso é importante, isso é legal. Então, se vocês tiverem perguntas, né, a gente pode ler no final, vocês podem deixar aí nos comentários que a gente vai estar lendo no final, tá bom? E daí o tema que a gente escolheu para falar hoje é sobre as sequelas, né, dos traumas que a gente que veio de lar disfuncional, a gente acaba trazendo, né, vários traumas, várias doenças psicológicas. A gente escolheu falar sobre esse tema para estar, né, conscientizando as pessoas e também falar um pouco da psicanálise, como que ela pode, né, ajudar a gente nisso daí. Uma psicanálise que está sempre meio polêmicas hoje em dia, mas acho que as pessoas não entendem muito bem como é que funciona, então a gente veio falar um pouquinho sobre isso também. Exatamente. E importante informar, né, que quando a gente fala sobre abuso intrafamiliar, a gente está falando sobre núcleos familiares disfuncionais, né? Ou seja, são famílias que apresentam disfunções. E eu e a Mari, a gente foca muito no abuso narcisista, o abuso praticado por pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista, ou seja, que tem aquele padrão rígido de comportamento, baseado no senso de superioridade, no egocentrismo, na falta de empatia. Mas uma família disfuncional ela pode ter várias configurações. Pode ser uma família também formada por pessoas que possuem outros tipos de transtornos ou outros tipos de patologias psíquicas, ou pessoas também que possuam algum tipo de adição, de vício, né? Vício em drogas, em álcool, enfim. Então, é uma família que ela pode ter vários tipos de configurações, mas principalmente para a criança vai ser uma família disfuncional, né? E a criança, que é o elo mais frágil, né, daquela família, vai ser muito atingida, né, pelas disfunções que aquela família apresenta. Sim, é verdade, porque a gente foca mais, né, no narcisismo, mas existem várias outras coisas que podem trazer uma disfunção na Exatamente. família, né? Às vezes a pessoa só é tóxica,
que já é o suficiente para trazer traumas, né, para os filhos. Tem, né, toda a questão, né, que você falou do usuário de drogas, enfim, várias outras coisas. Não só o narcisismo. E também a psicopatia também, né? Também que a gente acaba não falando muito, mas também tem a ver, o borderline, também todos esses transtornos, né, vão gerar ali uma família disfuncional. Exatamente. E a criança, ela, claro que eu trabalho com adultos, né, eu não faço trabalho com crianças, mas ela vai ser a pessoa mais atingida, né, por esses traumas, né, por essas vivências dentro de uma família disfuncional, né? Porque a criança ela não dispõe de recursos internos, de experiências, de maturidade. Muitas vezes ela não dispõe de recursos externos, né? De uma rede de apoio para que ela consiga elaborar, né, aqueles estímulos que estão sendo trazidos para ela por aquele ambiente, né? E estímulos eu falo aqui das agressões físicas, das agressões verbais, das humilhações, do abuso psicológico, ela não tem como ainda elaborar, lidar com aquilo tudo. Então, são traumas que vão ser bem difíceis de serem trabalhados, vão ficar durante muito tempo na vida da pessoa, ou até por toda a sua vida, e que é necessário sim um trabalho terapêutico para que esses traumas possam ser elaborados pela via da fala. A gente vai falar mais sobre isso no final. Sim, com certeza. E eu li uma frase outro dia que é muito interessante, né? Que a criança, ela se traumatiza porque ela é deixada só com o trauma dela. Exatamente. Porque às vezes acontece alguma coisa que não foi sem querer, né? Porque a gente acaba falhando como pai e como mãe também, porque a gente não é perfeito. O ideal é a gente tentar trazer menos traumas possíveis para essa criança, mas uma hora ou outra a gente falha. Mas a gente, como pessoa que tenta ser, né, uma pessoa bem resolvida, ter ali nossas emoções controladas e tudo mais, a gente tenta não deixa essa criança sozinha, a gente acolhe ela, né? Mas o que acontece na família disfuncional, na família principalmente dos narcisistas, é exatamente o oposto. Eles causam traumas, né? E repetidamente é uma infância e uma adolescência inteira de traumas, não porque vai se repetindo, quase todo dia ali, né? Dependendo da família, você tem um abuso psicológico, um abuso físico, e a criança vai sendo deixada só, ela não é acolhida, ela não é ouvida na dor dela. Então aquilo ali vai machucando, vai abrindo uma ferida que dificilmente, dependendo do que aconteceu, aquilo vai sarar, né? Realmente, que daí já entra o quê? O TEPT, né? Que é o Exatamente. transtorno de estresse pós-traumático, é exatamente isso. A pessoa vai sofrendo traumas seguidos, né? Repetidamente durante a vida inteira, às vezes 18, 20, 30 anos, até a pessoa sair de casa, né? Tem gente que sai com 30, 40. E isso ali, né, vai deixando uma marca na pessoa. E o TEPT, gente, eu acho assim, que 99% dos sobreviventes eles têm TEPT, né? Inclusive eu tenho também. E não tem cura, né? Tem o tratamento, tem como você fazer terapia e vai diminuindo os sintomas, tomar remédio e tudo mais. Mas são sequelas, dependendo do que aconteceu ali, que ficam para a vida toda. Outras doenças, sim, tem como você tratar e até se curar delas, né? Mas o TEPS eu vejo assim que é uma coisa que acontece com muita incidência nos filhos É, de narcisistas. a gente tem vários desfechos, né? Os clínicos e os não clínicos, né? Dos desfechos clínicos, a gente tem um dos principais dele é o transtorno de estresse pós-traumático. Ele é um transtorno que é psiquiátrico, que se forma dentro dessa questão do trauma, né? Ele ocorre após, né? Pode ser até meses após o acontecimento de um trauma, né? Que é um trauma? Ele é uma experiência Uhum. que está muito acima da nossa capacidade de elaboração daquela experiência, né? E se a gente pensar numa criança, né, a criança ela não tem recurso, ela já não tem recursos muitas vezes para lidar com aquela experiência, com aquela carga emocional que está sendo jogada em cima dela.
e por isso ela vive um trauma muito precoce, que a gente chama do trauma de desenvolvimento. Então, então todo esse conjunto de traumas que ela vai vivendo, né, ao longo do período em que ela vive com a família dela, futuramente vai desencadear um transtorno de estresse pós-traumático nela, né, que tem como seus sintomas, né, ali flashbacks, pesadelos, é, comportamentos evitativos, né, de evitar lugares, pessoas que possam estar lembrando aquilo que ela viveu, estado de hipervigilância constante, né, tem pessoas que têm muita dificuldade em relaxar, então, Em isso, exatamente. dormir, aí causa insônia, causa ansiedade. O TEPS também não tratado, ele vai ter outras comorbidades, né? Que é a ansiedade, a insônia, a depressão, né? Causa isso tudo. Exatamente. E também, e eu acho que é importante a gente falar também que o trauma, né? Quando a gente né, vive essa experiência traumática muito cedo, isso também pode acarretar no desenvolvimento de um transtorno de personalidade também. Porque, né, tem muitos filhos de mães narcisistas que também se tornam narcisistas, ou borderlines, ou histriônicos, ou até psicopatas, né? Que a gente fala muito da vítima, a gente é vítima, mas também tem aquela parte, aquela porcentagem, né, dos sobreviventes que, infelizmente, acabam indo pro o transtorno também do narcisista, né? Exatamente. O borderline, até o DSM fala, né, que um dos fatores que pode contribuir, né, para o aparecimento do transtorno borderline é a criação em um lar disfuncional, é uma infância marcada por abusos, por negligência, né, só esclarecendo, né, alguns sintomas do transtorno borderline, né, o medo do abandono, relacionamentos instáveis, uma dificuldade muito grande no controle da raiva, uma clivagem, uma mudança, né, de padrão de humor e uma dificuldade em lidar com essa mudança, uma instabilidade no senso de eu. E por que isso acontece? Porque esses abusos, muitas vezes, que ocorrem dentro de uma família disfuncional, eles ocorrem no momento que a criança está formando o seu ego, ou seja, o seu eu, o seu senso de eu está sendo construído ali. Então, quando ela recebe uma carga muito grande de estímulos, né, que ela não é capaz ainda de elaborar, de entender aqueles estímulos, né? De repente, sei lá, o pai está com raiva do chefe e vem e agride aquela criança com muita ele vem para aquela criança com muita agressividade, ou a criança acaba cometendo um erro, fazendo alguma coisa que ela ainda não tem maturidade para entender o que está fazendo, e de repente aquele pai, aquela mãe tratam aquela criança como um adulto, esse senso de eu, ele vai ficando muito, muito frágil, né? O senso do que sou eu e o que não sou eu vai ficando muito frágil. E o que acontece na medida em que a pessoa cresce? Qualquer estímulo mínimo que a pessoa sofre se torna uma coisa muito desestruturante, muito excessiva para ela, como, por exemplo, a possibilidade de ser abandonada, né? Isso se torna uma coisa excessiva para ela e ela não sabe lidar, ela não tem capacidade de contingência para conseguir lidar com esse medo. Sim, exatamente. Né? A psicopatia também é a mesma coisa, né? Tem um psicopata que ele já nasce e tem Sociopata. um que se torna, né? Que fala que é o sociopata. Também pode acontecer num lar disfuncional de uma pessoa se tornar um sociopata devido também, né, aos traumas, à violência. Então, são N transtornos que a gente pode desenvolver, né, por conta de uma família disfuncional. O mais comum, né, eu acredito que seja a depressão, a ansiedade e o TEPT. Eu acho que são assim os que mais acontecem. Não conheço até hoje nenhum sobrevivente que não tenha pelo menos um desses. A ansiedade patológica ela é muito comum, né? Porque
quando a pessoa, a criança, ela precisa, né, para ela crescer, ter um desenvolvimento emocional saudável, ela precisa de previsibilidade, de segurança, de rotina, que é uma coisa que ela não vivencia quando ela está dentro de um lar disfuncional, seja qual for a configuração da família, uma família que tem ali um pai, uma mãe narcisistas, ou porque tem um pai, uma mãe alcoólatras, ou viciados em algum tipo de entorpecente. Essa criança ela não cresce com esse senso de previsibilidade que pode permitir que ela possa desenvolver o seu sistema nervoso, o seu sistema emocional. Então, ela vive, é uma criança que ela vai viver em constante estado de alerta. Né? O sistema nervoso dela, ele foi estruturado para ficar em estado de alerta, para ficar no modo defesa o tempo inteiro, porque ela está num ambiente que a qualquer momento ela pode ser agredida, ela pode sofrer uma agressão física, ou uma agressão verbal, uma agressão psicológica, uma agressão sexual. Então, ela é estruturada para ficar naquele Sim. sistema de alerta o tempo inteiro. E uma das experiências emocionais que mais causam também a ansiedade é a experiência do desamparo. Né? E o desamparo ele tem sim uma Uhum. característica, beleza, estrutural, mas existe o desamparo real também. Né? Existem pessoas que vivenciaram na infância a experiência do desamparo. Então, na vida adulta, qualquer situação que acontece, a pessoa pode reviver novamente a experiência do desamparo. Sim, isso é uma coisa muito séria, que você falou antes de, né, quando o cérebro da criança ainda está sendo formado, se eu não me engano, é até os 24, 25 anos que acaba, né, a formação do cérebro. Então, quando a gente está nesse período, né, quando essa idade até os 24 anos, mais ou menos, qualquer trauma, né, é uma coisa assim muito grave, porque principalmente quando a gente é criança, né, como você disse, a gente não tem capacidade de elaborar, de entender o que está acontecendo, e daí isso atrapalha até em tudo, assim, na criança, porque ela tá sempre alerta, então ela não consegue dar atenção, às vezes, para coisas que é o desenvolvimento normal da criança, por exemplo, como ler, escrever. As crianças começam a ir mal na escola, né? Porque tá ali o sistema nervoso sempre ligado, ela sempre com medo. Meu Deus, o que vai acontecer agora? Será que eu vou apanhar? Será que minha mãe vai me xingar? Será que meu pai vai chegar bêbado em casa? Então ela não tem tempo de ser criança, basicamente. Uma insegurança, é um lar tão instável que a infância e a adolescência dela passa ali por, por uma situação muito complicada. Na hora é a fase que a gente deveria, né? Os pais deveriam ter mais cuidado com os filhos, né? E realmente, quando você tem um trauma muito forte, muito. Todos os dias ali uma coisa consecutiva, que é o caso dos sobreviventes, né? Que todo dia ali a mãe narcisista está fazendo alguma coisa, está xingando, está batendo. Isso aí leva a vida toda, realmente, porque quando o cérebro está se formando, né? Então é uma sequela que é muito difícil de você ser 100% saudável emocionalmente quando se é adulto. Muito difícil. Exatamente. Mas isso não acho, não tô falando isso para desanimar ninguém, porque tem como, com terapia, com remédios, nossa, tem como você viver muito bem, né? E até entrar em remissão os sintomas e tudo Exatamente. mais. E outro problema também que é muito comum, né, em pessoas que vieram de lares disfuncionais, é, que passaram pelo abuso intrafamiliar, são os problemas de relacionamento no futuro, né? Porque é na família que a pessoa vive as suas primeiras Sim, experiências de vínculo social, né? O pai, a mãe é o primeiro grande outro com quem a pessoa vai se relacionar. Então, ali que ela aprende a confiar ou a não confiar, a se entregar ou a não se entregar, a amar ou a não amar, né? É ali que ela aprende as suas primeiras experiências sociais, de relação com o outro. Então, isso vai impactar fortemente na vida adulta, na relação que ela vai estabelecer com as outras pessoas, né? Seja nos seus relacionamentos amorosos, essa é uma parte que pega muito nos relacionamentos amorosos, nos seus relacionamentos de trabalho,
nos seus relacionamentos com amigos. Então, essa pessoa, geralmente as pessoas que vêm de lares disfuncionais, seja qual for a configuração, ela vai ter muita dificuldade nas relações com outras pessoas. Seja porque ela pode vir a confundir, né, as vias de dor e de afeto, e ela pode acabar entrando também em outros relacionamentos abusivos, né, principalmente relacionamentos amorosos, ela pode acabar caindo nas garras ali de um narcisista, de um psicopata, de um sociopata, ou porque isso também não só em relacionamentos amorosos, em relacionamentos de amizade, isso também pode acontecer, ou porque essa pessoa Sim, pode acabar, é comum, né, a gente transferir para outras pessoas é, o mesmo padrão, né, de vínculo que a gente tinha ali com os nossos pais, né? Então, a pessoa pode acabar transferindo para as pessoas aquelas mesmas questões mal resolvidas que tem ali com seus pais, né? Que ficou ali com seu pai, com a sua mãe. Então, ela pode acabar atualizando, né, o tempo inteiro essa relação que ficou mal resolvida, se colocando numa posição talvez de muita reatividade com relação ao outro, isso vai dificultar as relações sociais dela. Daí o que a gente vê é os dois opostos. Ou a pessoa fica numa posição de reatividade, né, que é a posição da criança que foi injustiçada, ou na posição de muita submissão, e ela acaba se colocando à mercê de outros abusadores emocionais. sim, isso é uma coisa bem recorrente, né? Na fase adulta acaba caindo em relacionamentos abusivos também, porque foi exatamente isso que foi ensinado a ela, né? Ela foi ensinada que não merece amor, que ela não merece respeito, que ela não merece o carinho. Então ela vai acreditar nisso, né? Se você fala todos os dias com a criança, com o adolescente, que ela não vale nada, porque é isso que a gente escuta, né? Em lares disfuncionais, que ela não presta, que ela não serve para nada, que ela é inútil, ela vai acreditar nisso. Então ela quando chega na idade adulta, ela encontra uma pessoa assim que trata ela mal e ela vai acreditar que ela merece aquele comportamento, que ela merece né, receber isso de outra pessoa, porque o senso, a autoestima dela tá no pé, né? E é muito triste, porque é uma vida inteira de sofrimento. Na fase adulta, aí muitos acabam também casando muito cedo para sair de casa, né? E acabam entrando em relacionamentos abusivos para um desespero de sair de casa. E é uma coisa assim muito triste de se ver, muito triste. Mas tem como sair dessa. Não, é como é o famoso dedo Ah, é, podre, né, que a gente fala. A pessoa que só escolhe gente ruim para se relacionar. verdade, Acontece. verdade. É, Acontece a bastante. compulsão à repetição. A pessoa, é, de alguma forma inconsciente, ela entende que ela ainda precisa ter coisas para resolver, né, lá atrás com seus primeiros cuidadores, então ela acaba buscando alguém parecido com aquele cuidador, mesmo que esse cuidador tenha sido uma pessoa agressiva, tenha sido uma pessoa negligente, abusiva, a pessoa acaba escolhendo alguém muito parecido porque ela inconscientemente entende que ela precisa resolver alguma coisa ainda com aquele cuidador, né? Ela vai mudar aquela pessoa da mesma forma que ela gostaria de ter mudado seu pai, gostaria de ter mudado sua mãe, então é uma coisa, é muito comum a pessoa cair em relacionamentos abusivos. Isso que você falou, Sim, ela fica tentando elaborar, né, o que aconteceu. Daí acaba caindo nesse ciclo. Por isso que tem gente que entra em relacionamento com gente abusiva, aí sai, aí arruma outro abusivo também. Fica a vida inteira assim, só arrumando gente ruim pra se relacionar. exatamente, é o que você falou, é a famosa síndrome do dedo podre. E uma coisa que você falou sobre, agora foi interessante, É, sobre o merecimento, né? Porque uma pessoa que ela não foi validada na infância, ela não foi vista, ela não foi reconhecida, ela não se sentiu amada, ela pode ter problemas também com relação ao senso de merecimento, né? E, por
exemplo, até uma coisa pequena, né, que às vezes acontece em pessoas que elas têm muita dificuldade em receber elogios, né? Isso vem muito lá de trás também, porque às vezes é uma pessoa que ela não Uhum. foi ah, validada, ela não foi vista, ela não foi elogiada pelos seus pais, né, ou pelos seus cuidadores, sejam eles quem forem. Então essa pessoa ela vai sentir uma dificuldade muito grande, se sentir merecedora, né, de receber aquele elogio ali na vida adulta. Hum. Isso, nossa, isso que você falou é muito importante. Isso acontece muito. Até de, por exemplo, vamos supor, a pessoa recebeu uma promoção no trabalho. Ela acha que não merece ser promovida ou ganhar um salário melhor. A pessoa que, né, se esforçou, conseguir comprar um carro, por exemplo, ela se sente mal quando ela conquista as coisas. Porque ela, né, teve esse senso de merecimento destruído pelos pais dela, né? Então ela se sente mal. Ela, muitas também chegam para mim e falam assim: eu não sei quem eu sou. Uma despersonalização também acontece muito, porque muitas das vezes que a mãe narcisista ela impõe também os gostos dela na filha. Ela é uma pessoa extremamente controladora, então tem que ser tudo, né, do meu jeito. Você se veste do jeito que eu quero, você age do jeito que eu quero, senão tem a consequência, né, que aí vem o tratamento de silêncio, né, campanha difamatória e tudo mais. E a pessoa, ela vai crescendo sem saber quem ela é, porque ela não teve oportunidade de criar a sua auto-identidade, de formar quem ela é, o que ela gosta, o que ela não gosta. Isso é uma coisa assim que eu digo assim, é por mim, porque até um tempo atrás eu não sabia nem qual era a minha cor preferida. Porque a gente vai, né, ali sendo moldado por aquela pessoa, sendo controlado por esse narcisista. Então, é uma coisa que acontece muito também. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente vê muito assim também na clínica, né? Principalmente, né, no caso do cuidador ou da cuidadora que tinha o transtorno de personalidade narcisista, né, essa pessoa pode ser muito controladora, né, porque ela vê o filho como uma extensão de si mesma, ela não vê o filho como o filho, uma outra pessoa, uma extensão de mim, né, como se fosse o meu braço, a minha perna, uma extensão de mim. Então, ela pode ter muito essa dificuldade na individuação, né? E enxergar aquele filho como uma outra pessoa, né? Principalmente quando ele vai chegando na adolescência, que ele vai começando a ter os seus próprios gostos, a ter o seu grupo de amigos, a pensar de uma forma diferente, né? Essa mãe narcisista, esse pai narcisista patológico pode começar a ter muitos problemas com essa pessoa, né? Com esse adolescente, esse filho que está chegando na adolescência. Sim, sim, porque é a fase onde a gente começa a criar, ter mais autonomia, a impor mais os nossos limites. E isso para uma pessoa narcisista é o fim, né? Porque você tem que estar ali, o mundo tem que girar ao redor dele, a sua vida tem que girar ao redor dele. Então, como assim você quer ser uma pessoa é, como é que se diz? Uma pessoa que não faz o que eu quero. Como assim você quer ter seus gostos, as suas vontades? Não pode, né? Então a pessoa vai crescendo ali sem saber quem eu sou, o que, que eu gosto, né? Aquele senso, a autoestima lá embaixo. E isso também pode vir gerar até uma dependência emocional da mãe narcisista, acontece muito também. Dependência não só emocional, mas até, digamos assim, física, porque tem mãe narcisista que ela não ensina o básico para os filhos. Cozinhar, lavar roupa, né? Então, chega na fase adulta, né? Esse adulto, ele não sabe fazer nada. É tudo... Tem que ser a mãe narcisista, tem que estar ali marcando médico. Ela decide a hora que roupa que ele vai vestir, quando que ele vai sair de casa, quando que ele vai casar, quando que ele vai ter filhos, né? E a pessoa fica ali nesse limbo, digamos assim. Ela acaba não amadurecendo também, porque os narcisistas têm umas mães que fazem isso, que a pessoa cresce com total falta de autonomia. O narcisista patológico, ele tem muito medo de ser abandonado, né? Então,
ele busca o máximo possível infantilizar as pessoas que estão próximas a ele, principalmente os filhos, né? E isso é uma coisa que acontece muito com o filho dourado, né? Com bode expiatório também, Hum. isso acontece, né? Para quem está chegando agora não sabe, né? Muitas vezes a mãe narcisista, o pai narcisista, eles tratam os filhos de formas diferentes, né? Eles estabelecem alguns papéis diferentes para cada filho. Então vai ter aquele filho bode expiatório que vai ser o alvo ali da fúria daquele narcisista, vai ter o dourado, né, que vai ser o filho protegido, mimado, vai ter criança esquecida, que vai ser aquele filho ignorado, né, invisível dentro daquela família. Então, o que que acontece? Principalmente com o dourado, a gente percebe muito essa questão, né, da mãe narcisista com medo de ser abandonada, ela infantiliza tanto esse dourado, né, que a gente vê às vezes filhos aí com 50, 60 anos, né, morando ainda com os pais narcisistas, dependendo deles, né, mas isso veio de todo um processo ali de infantilização que foi feito. Em alguns casos, é, a mãe ou o pai narcisista, eles fazem esse processo de infantilização de uma maneira mais insidiosa, mais sorrateira. Tem casos que eles fazem de uma maneira mais agressiva realmente, né? Já ouvi casos de pessoas que eles escondem a carteira de trabalho, a carteira de identidade para não deixar a pessoa trabalhar. Então, eles fazem todo esse processo de infantilização para evitar o abandono, porque eles sabem, no fundo, que futuramente eles vão ser abandonados. Sim, eu acho que também tem a ver com essa ideia que ele tem muita mãe narcisista que gosta de passar a ideia que ela é uma excelente mãe, que eu cuido do meu filho, olha aqui, eu faço isso, eu escolho a roupa, eu lavo a roupa dele, eu faço a comida dele, olhem para mim, olhem como eu sou uma mãe maravilhosa. Também eu acho que tem esse lado, em alguns casos, mas eu também já vi o oposto. Tem umas mães narcisistas que abandonam o filho cresce assim, né, como dizem, o mundo que cria, né? Cresce na rua, quer se livrar do filho o mais rápido possível, então empurra para casar com 15 anos, com 14 anos, com 16 anos, porque não quer mais aquele filho. Tem umas mães que sentem assim tanto ódio do filho que ela não consegue nem disfarçar, né? Digamos assim. Então ela quer empurrar o filho logo para a vida para ela não ter trabalho. Também acontece. Exatamente. Assim, geralmente, o narcisista, quando ele identifica uma pessoa como vítima, ou como que a gente chama de bode expiatório, ele tenta o máximo possível manter aquela pessoa com ele para ele ter uma fonte de suprimento, né? Para ele ter alguém para ele regular as próprias emoções através daquela pessoa. Mas pode ter casos também, que é o que acontece com o filho, criança perdida, criança esquecida, em que ele negligencia mesmo, ele abandona aquela pessoa, né? Aquela pessoa se torna invisível para ele, porque ele está muito mais preocupado com seus próprios interesses, com a sua própria vida, né? Com a sua imagem, seja sua imagem pública, sua imagem social, sua imagem física mesmo, né? Ele está muito mais preocupado com ele mesmo do que com seus filhos. E uma outra coisa também que a gente percebe, né, um outro desfecho também que acontece de pessoas que foram criadas em lares disfuncionais, principalmente ali com lares, com configurações familiares que são centradas ali no genitor com personalidade narcisista patológico, é a síndrome do impostor, né? Porque a síndrome do impostor, para quem não sabe, é aquela ideia que a pessoa tem de que ela é uma fraude, né? Então ela tem muita dificuldade, isso aparece muito na vida profissional, então a pessoa pode ter muita dificuldade em se colocar em posições de destaque na vida profissional, e uma das causas disso pode ser as legendas de insuficiência que a pessoa recebeu quando era criança, do tipo, você não serve para nada, você é um inútil, você nunca vai ser nada na vida. Então a criança ela vai recebendo aquelas legendas de
de insuficiência, e quando ela cresce, quando ela está numa posição de destaque, ela pode se sentir muito insegura, né, para permanecer naquela posição, ela pode sentir um medo, né, de não conseguir dar conta daquele cargo, né, que ela está, ou daquela posição de destaque que ela está, como também a pessoa pode acabar se auto-sabotando para não conseguir chegar lá, né? Porque ela desenvolveu uma insegurança muito grande. Sim, acontece bastante também. Acontece bastante. Então, sim, são diversos traumas e pode acontecer muitas coisas, né, com a gente quando a gente é negligenciado na infância. São N caminhos também. Podem vir os transtornos de humor também, é comum, né? Tem a bipolaridade, que tem um fator genético também, né? Mas é importante também, eu acho que dizer que o meio também que a gente vive é um gatilho para certos transtornos se desenvolverem, né? Existe, né, a tendência genética para a pessoa ter determinadas respostas patológicas a alguns estímulos, né, negativos do ambiente. Tem pessoas que vão desenvolver depressão, tem outras que vão desenvolver ansiedade, tem outras que vão talvez desenvolver transtornos de personalidade, como borderline, por exemplo. Mas é claro que esses fatores de predisposição, eles precisam de fatores precipitantes ali do ambiente para poder eles se aflorarem, né? Então, se a pessoa não vive num ambiente Sim, suficientemente bom, né? Como ocorre quando a pessoa ela está num lar ela tem um cuidador com transtorno de personalidade narcisista ou psicopata ou com outros transtornos graves ou outros acometimentos ali psicológicos graves, ela já tem um ambiente que favorece realmente o desenvolvimento de alguns adoecimentos. sim. E olha que a gente falou só dos adoecimentos psíquicos, fora o que acontece no corpo, né? Nossa, tem vários também que os traumas eles podem acarretar doenças físicas, né? Porque a mente e o corpo eles são ligados. Então a pessoa pode desenvolver várias doenças, né? Tem gente que desenvolve. Oh, esqueci o nome agora. Aquela doença da pele, ela é autoimune, inclusive. Doenças autoimunes também estão muito ligadas com fatores psicológicos, né? Síndrome do intestino irritável, tem fibromialgia também, tem muito a ver com fatores psicológicos. Tem N transtornos, tem muitos desenvolve transtornos alimentares também, bulimia, anorexia, devido aos traumas. Então é uma vida inteira assim de sofrimento mesmo que a gente acaba passando, né? Exatamente. Muitos sobreviventes que, nossa, tem vários transtornos e gastam dinheiro, muito dinheiro para tratar. Então é uma coisa muito séria. E a educação parental é uma coisa assim muito séria, muito séria. Exatamente. Que aí a gente está indo até para a via do simbólico, né? Porque as dores, os sintomas físicos, eles muitas vezes são a expressão simbólica de uma dor emocional muito forte. É porque a pessoa que cresce num lar disfuncional é uma pessoa que, além do sofrimento que ela passa ali dentro, né, das agressões físicas, agressões verbais, agressões psicológicas, é uma pessoa que muitas vezes ela é muito sozinha. Ela não tem com quem falar sobre aquilo. Ela é desacreditada toda vez que ela tenta contar para alguém sobre o que está acontecendo, né? É que a gente fala que a experiência do desmentido, ela é muitas vezes desacreditada quando ela tenta contar para alguém o que está acontecendo. Então, todas essas dores, elas vêm a se somatizar no corpo, né? Elas vêm muitas vezes a se converter ali para os problemas físicos mesmo, né? Como ela falou da fibromialgia, né? É uma expressão simbólica das várias surras que a pessoa tomou da vida ou até dos pais, enfim.
tem pessoas que têm dores de cabeça crônicas, né, que já foram em médicos, já fizeram vários exames e não conseguem descobrir, né, a causa física, fisiológica, neurológica daquela dor, né? E aí que entra também a questão da psicanálise, né? Ela tem esse propósito de fazer com que você consiga elaborar a sua dor pela via da fala, né? Porque quando aquele conteúdo reprimido, ele encontra a via da fala para poder você fazer a elaboração daquela dor, ele não precisa encontrar a via do sintoma, não precisa simbolizar aquela dor através do seu corpo, né? Mas através da sua fala, né? Da sua expressão, do seu relato. Exatamente. Exatamente. Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Ah, lembrei. É uma coisa também que acontece muito que eu vejo. A pessoa tá vivendo ali, né, como mãe narcisista, naquele inferno na Terra, porque é exatamente isso. Aí a pessoa tem várias doenças, desenvolve dor de cabeça, dores no corpo, e desenvolve problemas de gastrite, né? Também é bem comum, né? E ataque cardíaca. Aí a pessoa sai de casa, aí tem gente que fala pra mim assim, meu Deus, parece que meus problemas sumiram. Obviamente que só você sair de casa você não cura seus traumas. Mas é uma coisa. Viver num lar onde tem um narcisista é uma coisa tão ruim pra gente, tão tóxica, que a pessoa adoece realmente. Tem gente que definha. E só do fato, às vezes, de se afastar, de sair de casa, né? A pessoa já automaticamente melhora. Isso é uma coisa incrível, né? Que, nossa, minha dor de cabeça sumiu, eu nunca mais tive dor de cabeça. Nossa, eu era muito desatenta, né? Quando eu morava com a minha mãe. Melhorei minha desatenção. Então é uma coisa assim que como a gente vê como que realmente o nosso corpo ele simboliza exatamente o sofrimento psíquico, né? E realmente a psicanálise entra aí para ajudar nisso, né? Porque a gente está falando, a gente fala, a gente está elaborando também o que aconteceu. A gente também acaba relembrando muitas coisas que ficaram no nosso inconsciente. É uma coisa que acontece muito, né? Quando a gente está na terapia, que tem muita gente que fala, nossa, eu não lembrava disso, estou tendo muitas lembranças da minha infância, por exemplo, da minha adolescência, de coisas que aconteceram, porque você está abrindo ali, digamos assim, o seu inconsciente está abrindo, né, uma parte ali da sua cabeça para estar elaborando isso e começam a vir lembranças à tona também, que é importante de ser lembradas, né? Isso daí, para a gente elaborar o trauma. Porque senão fica lá recalcado lá embaixo no inconsciente. E você só vai vindo os sintomas ali, eles nem sabem porque você tem medo de certa coisa. Às vezes foi uma coisa que aconteceu lá atrás, na infância. Por isso que eu gosto muito da psicanálise. Tem muitas abordagens que só falam muito do presente, né? Do hoje, né? É importante também. Mas quando a gente está falando de famílias disfuncionais, de narcisistas, a gente tem que voltar na infância. A gente tem que voltar na infância e na adolescência da pessoa. Porque foram ali onde aconteceram a maioria dos traumas, né? É ali onde a gente não conseguiu. A maioria das pessoas não consegue, não tem repertório psíquico mesmo, né? Como você disse, para estar elaborando. E aquilo ali vai para o nosso inconsciente, tudo. Vai para o nosso inconsciente. Exatamente. Tudo que a gente vive, né, o nosso aparelho psíquico, de alguma forma, ele reprime determinados conteúdos que podem provocar uma sobrecarga no nosso sistema, determinados conteúdos que são muito fortes, principalmente quando a gente está falando de traumas. Então, o nosso aparelho psíquico ele reprime algumas lembranças, alguns afetos que foram desencadeados por aqueles acontecimentos, né? E tanto que tem pessoas até que falam que eu não lembro nada da minha infância, não lembro nada da minha adolescência. Então é porque houve um trabalho de repressão muito forte. Só que esses conteúdos que foram reprimidos, eles não são esquecidos, né? Quando a pessoa fala, não lembro nada da minha infância, mas ela tem crise de pânico, ela tem crise de ansiedade, ela tem depressão, né? Por quê? Porque
aquele conteúdo que foi reprimido, ele continua de alguma forma agindo ali a nível inconsciente, provocando os sintomas que a pessoa está percebendo hoje, né? Então ela aparece com sintomas, sejam sintomas psíquicos, crises de ansiedade, que hoje são muito frequentes, de pânico, depressão, ou sintomas físicos, né? Fibromialgia, dores de cabeça crônica, gastrites, ela aparece com todos esses sintomas que são uma expressão desses conteúdos que foram reprimidos, é o recalcado que está retornando, né? Então, dentro da psicanálise, a gente faz esse É, trabalho de elaboração, a gente abre o espaço para que a pessoa possa falar, né? Porque através da fala, né, o inconsciente dela vai se abrindo através da fala, né, e ela vai trazendo à tona todo esse conteúdo que foi reprimido. Então, quando a gente abre esse espaço para que a pessoa possa falar, possa elaborar, né, possa trazer para a via da fala os seus conflitos internos, os seus conflitos emocionais, eles não precisam mais da via do corpo, eles não precisam mais da via do sintoma, que agora ele tem a via da fala, né? E um outro processo importante é que fecha, né, a elaboração é a integração, né? É a pessoa conseguir entender que aquilo fez parte da vida dela, né? Aquilo fez parte da infância dela, mas agora ela tem outras possibilidades, ela não é mais a infância dela, né? Ela não é mais os traumas que ela viveu, que é quando a pessoa consegue olhar para trás e não ser mais atravessada por aquela corrente de emoções negativas, de raiva, de ódio, na mesma proporção que foi antes. Né? Aí é um sinal de que ela já está começando a encontrar algum lugar dentro de si para pacificar aquelas memórias e construir novas possibilidades. sim, com certeza. E eu acho que é importante também falar que o nosso inconsciente, a gente acaba recalcando algumas coisas também pra gente não sofrer, né? Porque tem coisa que é tão pesada que eles põem debaixo do tapete, né? O seu aparelho psíquico. Não, vamos guardar isso aqui, que isso aqui é demais, né? E você vai guardando várias memórias, vários traumas ali debaixo desse tapete, digamos assim, que é inconsciente. Mas realmente ele volta de outra forma, né? Com forma de doenças, transtornos. E tem muitas lembranças que a gente vai acabar não lembrando mesmo com a terapia, né? Porque realmente é uma proteção do nosso aparelho. Tem certas coisas que você não vai se lembrar para você não endoidar, digamos assim, né? Mas a grande maioria dos traumas, a gente consegue sim, digamos assim, resgatar eles e elaborar, né? Com a psicanálise. E é uma coisa muito importante de se fazer, porque enquanto aquilo ali não foi elaborado, você não entender o que aconteceu, você vai continuar nesse estado ali de depressivo, ansioso, porque a sua cabeça tem que entender o que aconteceu, né? É como se tivesse vários arquivos assim no nosso cérebro, né? E tem um arquivo que tá voando por aí, que ele não se encaixou ainda no lugar dele ali. É exatamente isso que é o trauma. E a terapia tem esse papel importantíssimo, importantíssimo. A terapia, e junto, no mundo dos casos também precisa de remédios, né? Aí já é com o médico, com o psiquiatra, mas é muito importante todos os sobreviventes fazerem terapia para poder elaborar tudo isso. Exatamente. E o processo terapêutico, né, principalmente na via psicanalítica, ele possibilita também que a pessoa possa ressignificar o que aconteceu, né? Ou seja, ela possa atribuir novos significados para o seu passado, ela possa olhar esse passado sob outros pontos de vista, né? Na medida em que ela fala, em que ela repete, né, aquilo que aconteceu com ela, né? Porque dentro do trabalho psicanalítico, o paciente ele faz o seu próprio repertório,
né? Então ele tem essa possibilidade de repetir quantas vezes forem necessárias sobre aquele determinado evento, sobre alguma coisa que aconteceu na vida dele, que gerou um trauma, e com isso, com esse processo de repetição, é que ele vai começando a fazer esse processo todo de elaboração, de refletir sobre o que aconteceu, e de ressignificar aquilo que aconteceu, né? De encontrar novos significados, encontrar novas vias de expressão dos seus sintomas. Com certeza, com certeza. Daí tem N maneiras de fazer isso, né? E isso é uma parte muito importante de ressignificar tudo o que aconteceu, de para trás e para frente também, daqui para frente, né? Como é que vai ser a vida daqui para frente. Então, é um trabalho muito importante. Por isso que eu sou apaixonada pela psicanálise, é muito linda. E ela realmente, você vê o resultado no paciente. Você vê que ele melhora, você vê que ele entra, né? Ele elabora aquilo ali, assim, muitos sintomas desaparecem, porque a pessoa realmente conseguiu, né, elaborar aquilo ali, entender o que aconteceu, porque a gente também precisa de entender que uma sequela também, né, de tanto uma vida cheia de abusos é a culpa, né? Então a gente se sente muito culpado pelas coisas. E botar a culpa no lugar correto, nas pessoas corretas, faz também com que a gente assim tire um grande peso das costas dos nossos pacientes, né? Isso é uma coisa que acontece muito com, acho que todos os sobreviventes. A questão da culpa, né? E a culpa também adoece muito, traz N problemas de coração, de dor de cabeça. A culpa, ela realmente adoece, E né? realmente a questão da culpa também é importante quando a gente fala do trabalho quando a gente fala sobre o contato zero, por exemplo, o contato reduzido, né? Quando algumas pessoas decidem, né, para o bem da sua saúde mental, fazer o contato zero, ou reduzir a frequência de contato com a sua família tóxica, muitas são acometidas pela culpa, né, pelo sentimento, elas vivem essa experiência emocional da culpa, e por isso que também é importante ela estar dentro de um trabalho terapêutico para que ela consiga elaborar essa culpa, para que ela consiga compreender, né, que aquela decisão que ela tomou foi a melhor para a vida dela. Então, também por isso que é importante também ela estar dentro de um trabalho terapêutico para isso, né? Porque a sociedade, é claro, ela vai vir com aqueles jargões, né? Com aqueles ordenamentos sociais, religiosos, culturais, de que é um absurdo, mas fulano é o seu pai, é a sua mãe, é a sua família, como você está se afastando dessa pessoa? E isso vai alimentando ainda mais, jogando a pessoa mais ainda naquele espiral de culpa que ela já tem, né? Porque ela foi, desde criança, a culpa ela foi um artifício utilizado para poder manter aquela pessoa sob controle, né? Quando a gente fala da criação por pais narcisistas, né? A culpa ela foi uma estratégia para manter aquela pessoa sob domínio, sob controle. Então, quando ela decide, né, por fazer o afastamento daquela família disfuncional, é, ela pode muitas vezes encontrar, né, junto de outras pessoas, de amigos, enfim, de familiares, de vizinhos, esse discurso novamente, esse discurso culpabilizante, né, de você não pode fazer isso porque é sua família, enfim. Então, por isso que é importante também ela estar no trabalho terapêutico, para que ela encontre também no terapeuta um apoio, né? Para que ela possa encontrar ali Com um certeza. apoio para que ela possa tomar as decisões que forem mais assertivas para a vida dela. Sim, isso acontece muito, né? Muito. E também uma coisa acho que eu acho importante de falar tem aqui, a culpa, né? Que a gente acaba, muitas pessoas são retraumatizadas porque, você não pode deixar de fazer isso, falar com sua mãe, você não pode deixar de se afastar do seu pai, né? A culpa retraumatiza a pessoa de novo, né? A pessoa fica ali se sentindo culpada. E também o perdão, que também é muito exigido e ordenado, né, pelas pessoas, principalmente os religiosos. Uma coisa que eu queria falar é que muitas pessoas falam assim, olha, se você não perdoar, você não vai se curar do seu trauma. Você não perdoar,
você nunca vai ficar boa dos seus problemas. Se você não perdoar sua mãe, seu pai, se você não voltar a conviver com eles, você vai continuar assim nessa vida, cheio de problemas, de doenças. E a gente escuta muito isso, e uma coisa assim, muito cruel que acontece, porque o perdão, ele não cura trauma. Ao contrário, né, que muitas pessoas falam isso, quando você não perdoa, você não vai se curar dos seus traumas. Isso é uma grande mentira. Perdão não cura trauma de ninguém, né? Porque você perdoa a pessoa, mas você vai continuar ali deprimida. Você vai continuar não. Você vai continuar ali a pessoa que não elaborou o trauma. Você perdoou, mas você não elaborou seus traumas. E se você vai continuar depressivo, você perdoando ou não. O perdão é uma coisa que é legal, sim, é boa, mas se você decidir perdoar, porque tem gente que não quer perdoar, e é uma decisão pessoal de cada um. E para mim, assim, ele tem que ser a última coisa no processo terapêutico, se a pessoa quiser perdoar. Porque o trauma, ele não se cura quando você perdoa. E eu acho importante dizer isso, porque eu escuto tanto isso das pessoas. Tem que perdoar, senão não vai se curar. Tem que perdoar, senão vai continuar nessa vida. Não vai prosperar, que não sei o quê. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. O perdão é legal quando é voluntário, quando a pessoa quer, quando é um trabalho também, o perdão, é uma coisa que não é do dia para o outro. Tem todo não é um trabalho terapêutico ali com a pessoa. Você não, hoje eu amanheci tão bem, perdoei minha mãe. Isso não acontece, gente. Isso não acontece. Exatamente. Assim, foi importante você ter tocado nesse ponto da retraumatização, né, que ela acontece através desses discursos, muitas vezes de caráter religioso, né, que muitas vezes acabam sendo culpabilizantes para a vítima de abuso intrafamiliar, né, e também a coisa mais difícil nesse processo é a elaboração, né, muitas vezes a pessoa pode até, né, acabar eventualmente perdoando, né, formalmente perdoando, mas o mais difícil é ela elaborar, ela digerir aquilo que ela viveu. Esse que é o trabalho mais difícil de tudo, em todo esse processo. Com, com certeza. Não tem como você. Eu diria assim que não tem como você perdoar alguém se antes você elaborar, se antes você sentir a Exatamente. raiva, se antes você sentir a tristeza, se antes você sentir a culpa. Tem todo um processo longo que não é de um dia para outro, não é de uma semana para outra. E lá no final, você perdoa. Lá no final, quando você tá num processo terapêutico ali E longo, dentro do né? processo terapêutico, a gente abre justamente esse espaço para que a pessoa possa expressar a raiva, possa vivenciar todas as emoções, né, que foram lá atrás reprimidas, né, seja por questões hierárquicas, enfim, a gente abre esse espaço para que a pessoa possa vivenciar todas essas emoções, fazer todas as transferências, né, muitas vezes a pessoa acaba transferindo até para o próprio terapeuta, né, as suas questões mal resolvidas lá com os seus cuidadores, e a gente permite, a gente abre esse espaço também para que isso possa acontecer, porque é através desse processo que a pessoa vai conseguindo elaborar, que ela vai conseguindo ressignificar esse passado. A gente abre esse espaço para que a pessoa possa viver realmente tudo isso, possa viver aquele processo de luto, né, de luto por uma mãe que não existiu, um pai que não existiu, né? E todas essas etapas relativas a esse luto, elas possam estar presentes ali dentro do trabalho terapêutico. Sim, e vivenciar isso é muito importante, porque isso já entra em outro tabu, né? Poxa, você não pode sentir raiva da sua mãe, não pode ficar triste com a sua mãe, com seu pai. Não, a gente pode sim, a gente é ser humano, a gente, poxa, viveu a vida inteira de abusos, como você não vai sentir raiva da pessoa? O negócio, a gente, na terapia, né, no momento a gente direciona aquela raiva pro lugar certo. Exatamente. Porque também ficar só sentindo raiva, ficar só sentindo tristeza também não cura, não adianta. Tem que passar por essas fases. E é nesse momento que a terapia vai ali te ajudar. Mas é importante, muito importante, viver
todos esses momentos, todos esses sentimentos, para poder chegar no fim, conseguir elaborar o trauma e, dependendo do trauma, até tem como se curar, né? E tem doenças que são curáveis. É importante dizer isso também, né? Tem como você curar ou até entrar em remissão de alguns problemas psicológicos, algumas doenças psicológicas. Exatamente. Mari, você tá vendo aí o tempo que eu não tô contando aqui. Sim, deu 1 hora. Eu não sei se o Instagram ele cai com 1 hora. Eu acho que ele vai dar 1 hora daqui a É, alguns minutinhos. certo. Então acho que a gente Não sei. já falou Vamos ver se basicamente tem tudo a alguma respeito pergunta. desse tema, né? Não sei se a gente já pode encerrar. O que você acha? Sim. Eu tô vendo se tem perguntas. Eu acho que não. Mas se o pessoal Que não quiser, tem eles podem nenhuma deixar pergunta. perguntas depois também, né? Então, Isso, pode mandar por a direct, gente alguma coisa responde. assim. A gente tá respondendo, porque vai dar 1 hora. Verdade. Eu acho que o Instagram corta com 1 hora. Então é isso. Eu Eu acho que agradeço a corta. presença de todos vocês que estiveram na live de hoje. Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. Desculpa que eu tive que remarcar, tive uns problemas, uns contratempos, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer. E a Tá, gente vai marcando outras lives também. tá bom, gente. Obrigada Obrigada, por pessoal, estarem aqui. por entrar Boa aqui. noite. A gente se vê Obrigada, na boa próxima. noite. Tchau. Tchau, tchau.